tudo bem? Você já parou para pensar como que é feita uma invasão de um servidor? Poxa, teve um vazamento de dados. Como que esse grupo hacker ou esse atacante, né? Ou como que esses profissionais de segurança têm essa capacidade, né, de identificar um serviço, apenas um endereço de IP e dessa simples informação conseguir ir levantando tudo que está rodando naquele ambiente e consequentemente identificar pontos de fragilidade, quais serviços estão rodando naquela infraestrutura e no final conseguir um acesso completo dentro da infraestrutura. Então, o objetivo desse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é o passo a passo, né? Qual que é o mindset necessário que um analista, que um hacker ele precisa ter, que ele precisa desenvolver para que ele consiga realmente ter esse pensamento fora da caixa e conseguir explorar e invadir o ambiente, tá? Então me acompanhe que vai ser um vídeo muito legal e espero que você goste. Então, para começar essa nossa aventura, a introdução ao mundo hacking, eu vou estar utilizando uma plataforma chamada TryHackMe. Ela é muito conhecida, tá? Entre os profissionais de segurança da informação, hacker éticos, tá? Eu já fiz o meu cadastro aqui, o meu e-mail. Basicamente, tá? Nós vamos pegar essa máquina, que ela foi baseada na temática da série do Mr. Robot. Eles disponibilizam um IP para nós, tá? E a partir desse IP eu vou mostrar para vocês como que nós vamos descobrir o que está rodando nesse IP, quais são as versões de software, né? Se existe alguma vulnerabilidade, como explorar essas falhas, tá? Então, sem mais delongas, para facilitar nosso projetinho, eu estou com o VS Code aberto, já com uma pastinha criada, né? Então, eu vou criar um novo arquivo aqui chamado information.txt. Então, já vou colocar a informação do nosso host, o host alvo ali, vou copiar. Então, esse é o passo a passo. Então, eu recomendo que toda vez que você for fazer um pentest, né, com todo o escopo, com autorização, é claro, ou resolver um CTF, você tem essa organização. Então, cria um bloquinho de notas, né, um arquivo de texto que vai facilitar no final, na geração do relatório e todo o entendimento do que você fez até chegar ao resultado final. Tá? Então aqui eu tenho a informação do host, né? Eu já carreguei uma outra aba, esse IP. Então, percebam que é carregado uma aplicaçãozinha, né? Uma aplicação web, provavelmente está rodando aqui na porta 80. Não detectamos nenhum redirecionamento por enquanto, né? Outra coisa bem interessante, deixa eu só dar um history "-c" para limpar qualquer tipo de sujeira que tenha no meu terminal. Quando você tem um terminal aberto já para o seu projeto, você criar uma variável, por exemplo, chamada IP, que tenha o valor do IP, tá? do seu alvo. Tá? Então toda vez que você precisar fazer um ping, ao invés de você digitar o IP, tá? Você faz referência àquela variável que nós acabamos de instanciar. Tá? Então pode perceber que está respondendo, né, o IP, ou seja, o nosso host está online, tá? Ele está vivo, esse host, ele responde, né? O primeiro passo no processo de investigação desse IP seria identificar quais serviços, né, estão rodando lá. Então posso rodar um Nmap, um escaneamento do tipo SymScan, né? Posso passar aqui top ports, por exemplo, as top 100 portas, fazer referência àquele IP, passar o parâmetro "-pn" para ele não fazer escaneamento do tipo ICMP, tá? Porque eu já sei que esse host tá online, e trazer para nós somente as portas abertas. Então vamos, obviamente que esse escaneamento ele precisa ser rodado com permissões de superusuário. Digita a minha senha. O Nmap ele vai trazer as top 100 portas, tá, na base de dados. Se uma dessas portas existir nesse host, ele traz para nós aqui na tela. Tá? De cara aqui nós já temos uma porta 80, então já posso até colocar no nosso relatório
Tá? Ele já descobriu aqui duas portas, então responde tanto na porta 80 quanto na porta 443. Tá? Vamos pegar essa informação, né? Dar uma indentação e colocar aqui no nosso arquivo. Tá? Bom, o primeiro ponto já foi feito, né? Identificamos que existe um serviço web, né? Protocolo HTTP. Agora nós precisamos identificar qual o serviço que está rodando nessa porta. Tá? Eu sei que é uma porta 80, mas é um Nginx, é um Apache, né? Eu não tenho essa informação. Então, a partir do momento que eu já tenho, né, quais portas estão rodando, eu posso pedir para o Nmap trazer a versão, fazer um banner grabbing, né? Ele vai conectar nessa porta e tentar trazer o banner, né, do serviço. Então, posso especificar agora a porta 80 e a porta 443. Né? Posso até acelerar esse escaneamento aqui, se é um scanner mais agressivo, como é um CTF. Né? Se fosse um cenário realístico aqui, a gente teria que ser um pouco mais cauteloso, né? Um escaneamento mais lento, né? Para não fazer tanto barulho do lado do servidor, mas aqui como é um CTF, né? Eu estou colocando aqui o potência máxima da ferramenta, né? Para trazer o mais rápido possível o escaneamento. Tá? Bom, enquanto o nosso Nmap está rodando, eu posso investigar algumas coisas no próprio na própria ferramenta de desenvolvimento do browser. Aqui eu estou rodando um Firefox. Então, na aba de Network, quando eu dou um reload, essa aplicação ela é carregada, né? Eu posso simplesmente selecionar uma requisição e pegar informações, né, que são carregadas quando a gente faz essa request. O ponto fundamental aqui é que, por mais trivial que seja, sempre você consegue alguma informação valiosa, né? Então aqui percebo que para cada requisição que eu faço para esse server, eu tenho um header específico chamado server que me devolve o serviço que está rodando lá. Então eu acabei de descobrir que é um Apache. Tá? Então eu vou copiar essa informação, passar lá para o nosso documento, né? E inclusive o nosso Nmap identificou a mesma coisa, tá? Então já identificamos que a versão é um Apache rodando HTTPD. Eu posso até copiar direto essa informação aqui e sobrescrever ali, que faz mais sentido. Tá? Deixa eu copiar mais uma vez aqui. Então, é muito diferente do que o pessoal imagina, que um processo de pentest já é chegar invadindo a máquina. É pelo contrário, tá? A fase inicial, a gente gasta um tempo, mas na verdade não é gastar, você acaba ganhando esse tempo, né? Fazendo o levantamento de informações. Então, quanto mais informações nós tivermos sobre o nosso alvo, né, mais fácil vai ser o direcionamento de qual ponto nós vamos começar a explorar, né? Então, aqui eu já identifiquei que é um serviço web, tá? Não tenho mais o que analisar aqui, né? Tá bem tranquilo. O primeiro ponto que eu posso começar a validar é verificar se existe um arquivo chamado robots.txt. Tá? O que é esse arquivo? Em quase 100% dos servidores, esse arquivo ele indica para os mecanismos de buscas, Google, DuckDuckGo, e entre outros, não indexarem determinadas páginas e arquivos dentro do servidor. Ou seja, eu falo para o Google que eu não quero expor uma área de admin ou um arquivo sensível do meu servidor, eu não quero que ele indexe no serviço de busca. Então essa configuração é feita dentro do robots. E geralmente, né, esse robots ele acaba sendo um dedo duro, né? Ele pode conter algum arquivo sensível, alguma informação que pode auxiliar um atacante, né? Então vamos ver se existe esse arquivo. Ele existe. E percebo que essa regra ela se aplica para qualquer user agent, né? E temos duas informações aqui, um fsociety.dic e um key1of3, né, oneof3.txt. Nessa dinâmica do CTF, né, nós precisamos identificar flags, né, no nosso servidor. Então a primeira flag está aqui, key1.3. Então se eu tentar fazer uma requisição para esse arquivo, né, vamos ver se ele existe. Ele existe. Então para pontuar você precisaria copiar essa flag, né, vir aqui na plataforma, dar um Ctrl V
e pontuar, tá? Nesse caso eu já resolvi o CTF, estou mostrando qual que é o passo a passo para que vocês precisam, tá? Esse outro arquivo, né, vamos dar um vou dar um curl aqui no nosso IP, tá? Lembrando que esse IP ele está referenciado ao IP do nosso alvo. Tá? Eu vou passar o arquivo fsociety.dic e como saída eu quero salvar esse arquivo. Tá? Então basicamente o curl ele vai fazer uma requisição para essa origem, né, para esse arquivo, e vai salvar aqui para nós. Tá? Acabou de salvar. Esse arquivo ele tem um comportamento, uma característica de uma word list, então ele tem dezenas de palavras aqui, né? Então se por acaso a gente achar um sistema de login, alguma coisa assim que consiga fazer algum tipo de enumeração, né, de brute force, nós podemos utilizar essa word list aqui como referência, tá? É uma boa prática aqui de CTF, tá? Então já temos esse arquivo, tá? O próximo ponto, tá, que a gente precisa testar, como eu não tenho muita informação, eu preciso descobrir se existem outros diretórios aqui, outros serviços rodando dentro desse Apache. Para isso, existe uma ferramenta sensacional que é o GoBuster, né? O GoBuster ele serve para fazer descoberta de diretórios no servidor, arquivos de diretórios, baseado no comportamento do protocolo HTTP. Quando faço uma requisição que existe, né, o servidor ele vai me retornar um status 200, e se eu requisitar um conteúdo ou um arquivo que não existe, por default ele retorna 404 ou um comportamento que foi programado pela aplicação. Então a gente, tendo o entendimento desse comportamento que é aplicável a esse serviço, a esse servidor, nós conseguimos facilmente fazer um processo de enumeração. Tá? Isso só é possível se o servidor alvo não tiver nenhum serviço de UAF configurado, tá? Porque assim, todo o processo de reconhecimento de numeração, ele demanda muitas requisições para esse servidor. Então se tiver um rate limit ou algum mecanismo de segurança, uma proteção de bot, esse tipo de ataque ele não vai ser viável, né? Ele já vai ser bloqueado. Mas nesse caso, como é um CTF, não tem nenhum tipo de controle de segurança, então vamos fazer aqui o GoBuster dir, vou passar o nosso IP do CTF, né? E para esse exemplo eu vou usar o word list lá do Derby, tá? Então aqui no nosso Linux eu estou usando o Arch para essa demonstração, mas se você estiver usando o Kali Linux ou outra distribuição, o próprio Mac, né, é só passar o diretório correspondente aí do seu Derby ou as seglists, tá? Então é indiferente, o que nós precisamos aqui são listas com nomes de possíveis diretórios, tá? Então word list como txt, tá rodando o nosso scanner, tá? Então aqui ele vai fazer várias requisições para o servidor, né? Num total de 4.615 requests, já está encontrando algumas coisas, e assim que esse escaneamento terminar a gente volta para dar continuidade no nosso pentest. Bom, estamos de volta. A nossa ferramenta, o GoBuster, ele acabou de finalizar todo o scanner aqui, né? No total foram processados aqui 4.614 requisições. O interessante é que deu para descobrir muita coisa aqui, né, da aplicação. Bom, se você já tem conhecimento de CMS, de sistemas web, você vai bater o olho nesse prefixo aqui, wp-config, wp-includes. De cara você já vai identificar que é um WordPress, né? Outro ponto interessante é que ele achou também um /blog, tá? Então ele achou aqui um diretório chamado blog. Nós vamos fazer a validação, né? Então eu vou acessar aqui /blog para a gente fazer essa validação. E olha que interessante, ao tentar acessar esse diretório blog, a aplicação ela tem algum tipo de controle e devolveu para nós um forbidden, né? No HTTP o forbidden é o código 403, né? Muitos profissionais, ou até mesmo hackers, né, pessoal mais iniciante aí,
ao se deparar com uma mensagem, né, de bloqueio, né, já partiria para outra, não perderia muito tempo, né? Mas a questão que eu quero passar para vocês nesse vídeo é que, por mais que você recebeu um código de resposta do servidor, tenta dar uma explorada, né? Então, nesse caso, por mais que nós recebemos um forbidden, se eu injetar qualquer caractere aqui, né, seja caractere especial, um SDF aqui para exemplo, né, a gente acaba bypassando esse controle. E olha só, ele carrega um blog e aqui nós temos a informação que realmente foi desenvolvida em WordPress, né? Aqui eu já tenho a página de login do WordPress, como foi detectada aqui com o GoBuster, né? Eu tenho um WP admin, né? E agora o nosso cenário do Pentest ele mudou totalmente. Então, se eu acessar aqui um WP admin, já vai ser carregado uma página do WordPress, né? E é a partir desse ponto que vai começar a brincadeira. Então, todo o escopo desse vídeo vai ser basicamente em como nós vamos burlar esse WordPress, né? Então, como que nós vamos conseguir descobrir um usuário, uma senha válida e ganhar acesso a esse WordPress. Então, nós vamos de fato invadir um WordPress nesse vídeo, né? O primeiro ponto que eu posso destacar para vocês aqui, tratando-se de um WordPress, existem várias técnicas aqui que podem ser utilizadas para enumeração de usuário, né? Uma delas é passar a variável autor, né? Por exemplo, igual a 0, ver se traz alguma coisa. Vamos tentar passar um ID 1. Essa variável autor ele vai fazer referência lá no banco de dados ao ID ao primary key, né? Que faz referência ao usuário cadastrado dentro da base do WordPress. Então, nesse caso aqui, nós não tivemos nenhum tipo de retorno, né? Vamos ver se a gente consegue acessar comentários. Bom, ele baixou ali um feed. Vamos dar uma olhadinha. Aparentemente não tem muita informação pertinente ali que traga valor para o nosso pentest, né? Então, o que a gente pode fazer? Tratando-se de um WordPress, existe uma ferramenta incrível que é o WP Scan. Ela é mantida pela comunidade, né? E basicamente ela serve para fazer vários testes para esse CMS, né? Então é possível nós explorarmos esse WordPress com a ferramenta e sem a ferramenta, tá? Então, nessa primeira etapa eu vou mostrar para vocês um pouco da ferramenta, né, para apresentar aí as funcionalidades que vocês podem extrair de melhor desse benefício aí do WP Scan, tá? E na segunda rodada eu vou mostrar para vocês como explorar esse WordPress totalmente na mão, sem uso de ferramentas, tá? Então é interessante a gente ter esse tipo de mindset, né? Não ficar limitado somente a uma ferramenta específica, porque se a ferramenta falhar, a gente tem um plano B, que é a mentalidade hacker ali, como explorar, que é a parte que eu até prefiro, né? A gente fazer nossos próprios scripts e explorar a aplicação, tá? Mas nesse primeiro momento, vamos fazer aqui, eu vou salvar o resultado do GoBuster, né? Para não perder aqui, vou dar um copy paste no nosso arquivo. É interessante também que você coloque qual foi o comando que você executou, né? Que te retornou esse resultado. Então, vou colocar aqui GoBuster, o comando que foi executado. Legal, já temos aqui. Então, como eu falei para vocês, a ferramenta é o WP Scan, né? Essa ferramenta é sensacional. Você pode instalar tanto no Mac, se eu não me engano tem uma versão para Windows também, mas a galerinha da comunidade hacker aí ou vai estar usando sistemas baseados em Unix, né? Então o próprio Mac aí, eu uso também às vezes o Mac, né? Nada contra, o sistema é incrível aí. O único ponto do WP Scan é que se você não passar uma API token
né, no próprio painel lá do WP Scan, você não vai ter acesso a 100% das funcionalidades da ferramenta, tá? Nesse caso eu não vou usar API, porque eu não quero fazer descoberta de vulnerabilidades, eu só quero fazer enumeração de usuário, né? Então, para isso eu vou acessar a minha página de login, tá? Que é o WP Admin. E o ponto é o seguinte, pessoal, como eu não tenho nenhuma informação válida, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar ali em Lost Your Password, né? Ele vai para uma página de esqueci minha senha, e olha que interessante, né? Geralmente os desenvolvedores deixam passar isso aqui, deixam passar batido, né? Mas para um atacante isso aqui é fundamental, né? O que eu quero dizer? Se eu testar, por exemplo, um usuário aqui, José, né, e falar, ó, eu quero recuperar minha senha para o usuário José, e submeto uma requisição, olha o que acontece. A aplicação ela me dá um feedback, ela fala, ó, inválido username or e-mail, tá? Então, de certa forma, o atacante ele sabe que se ele testar vários usuários aqui, né, a aplicação sempre vai retornar, ó, o usuário que você está tentando recuperar a senha não existe, é inválido. Mas e se eu colocar um usuário válido, né? Se eu colocar um usuário válido, a resposta vai ser diferente. Então, a partir desse momento, eu tenho um cenário que é propício, né, para fazer enumeração de usuário, tá? Por quê? Porque a aplicação ela me retorna quando eu tenho um usuário válido ou inválido, tá? Então, esse contexto aqui ele permite que um atacante ele facilmente, né, ingeste uma word list aqui com várias ferramentas para fazer o levantamento de todos os usuários cadastrados na base de dados do WordPress, né? Existem várias formas para nós fazermos isso. Tem o próprio WP Scan, né? Dá para a gente fazer um script manual que vai fazer esse trabalho, né? Eu vou pausar o vídeo, vou voltar para o VS Code. Acho que o mais interessante é a gente trabalhar um pouquinho como que a gente faz essa parte manual para não ficar somente limitado a ferramentas, tá? Depois eu mostro como que a gente faz todo o processo com o WP Scan, tá? Acho que faz mais sentido passar essa visão para vocês de como ter essa mentalidade de identificar um comportamento, né? E não ficar limitado somente a uma ferramenta. Se a ferramenta falhar, a gente continua o nosso pentest, tá? Bom, pessoal, então continuando aqui, aqui no VS Code eu vou fechar, tá? Eu vou criar um arquivo chamado script.sh, tá? Então vamos lá. O que eu preciso, né, para fazer essa enumeração? Então vamos abrir aqui o inspecionar elemento na parte do inspector, get new password. O que é interessante, a própria ferramenta de desenvolvimento, né, se a gente for ali em network, né, e eu colocar aqui, por exemplo, Pinguim e fazer uma requisição, eu posso pegar toda a parte ali que foi requisitada para a aplicação, né, que foi enviada, o payload no caso, né? Então o que eu posso fazer? Se eu der um Ctrl C, o botão direito do mouse, né, eu tenho a opção de copiar esse valor no formato do curl, tá? Isso é bem interessante. Eu tenho outras opções aqui de copiar o request headers, mas eu vou copiar no formato do curl, né? Posso também copiar o post data. Vou copiar aqui só para vocês terem visibilidade, né? Quais parâmetros foram passados, né? O user login, redirect e o WP, né? Então qual que é a dinâmica? Eu vou começar a estruturar o script para não tomar muito tempo no nosso vídeo. Assim que eu já tiver com ele elaborado aqui, a gente volta para dar continuidade. Bom, pessoal, a gente está aqui de volta. Então, voltando daquele ponto que nós paramos, né? Eu fiz uma requisição aqui passando um usuário fictício, Pinguim, né?
E olha que legal, o próprio browser ele já te dá uma estrutura pronta de uma requisição com o curl, né? E hoje nós vamos usar totalmente os recursos que estão disponíveis do nosso sistema operacional. Aqui eu estou usando o sistema Linux, tá? Mas se você estiver usando um baseado em Unix, um FreeBSD ou OpenBSD, você vai conseguir tranquilo replicar esse cenário, tá? Então, eu fiz a requisição, eu vou clicar com o botão direito do mouse, temos a opção ali Copy Value e eu consigo copiar já no formato do curl. Olha que legal. Então vou copiar, volto lá no meu VS Code. Eu tenho toda a estrutura da requisição. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar a fazer uma limpeza aqui, que muita coisa a gente não vai precisar, tá? Então eu vou precisar somente dessa estrutura do curl, tá? Vou diminuir um pouco o zoom para vocês terem ideia de como está estruturado. Então basicamente eu vou fazer um curl para aquele endpoint, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Eu vou passar como data o user login que está com o pinguim do meu teste, né? E eu já estou com o formato SH, né? Ele já tem permissão de execução. Deixa eu só confirmar aqui. Ainda não, então eu vou dar um chmod mais x e passar o nome do meu script, tá? Legal, ele já está com permissão de leitura e escrita. Se eu executar esse script da forma como ele está, tá? Então como que eu executo? ./script. Eu vou ter o mesmo resultado, o mesmo comportamento que eu tive no browser, só que dessa vez com o meu curl. E a partir desse momento que entra a mentalidade hacker, né, pessoal? Eu consigo concatenar outros softwares aqui do próprio Linux, né, outros comandos. Então posso dar um grep error, né, para ter realmente a linha exata do erro. Ele trouxe pra gente, olha só, o usuário que você testou é inválido. Então a partir de agora eu consigo ir alterando esse usuário pinguim aqui, né, por outros usuários, e assim que der uma resposta diferente eu sei que eu descobri o usuário, né? Então vamos estruturar essa lógica. Então eu vou deixar da forma que está. Eu vou fazer um for user in cat 1, vocês já vão entender o porquê, né, disso aqui. Eu vou fazer um do. Aqui no Linux, tá, pessoal, o parâmetro 1, assim que eu chamo o script, é o que eu passar como argumento. Então eu quero passar uma word list no primeiro argumento. Então eu vou pegar toda essa word list, vou percorrer com um for. Para cada linha desse arquivo eu vou adicionar a variável user, tá? Basicamente é isso que nós vamos fazer, tá? Vou fechar o meu for e vou fazer o seguinte: if, tá? Eu vou dar uma negação aqui, eu vou negar a minha condição. Posso até apagar porque eu já copiei o resultado lá do nosso browser. Então eu vou fazer o seguinte, tá? Se o meu curl, né, posso usar até um silent aqui para ele não retornar nada em tela, né? Grep -que error, ignore, né? Aqui no lugar do user login eu vou colocar a minha variável user, tá? Que é a variável do for, tá? Que eu estou percorrendo o arquivo, né? Then eu entro na condiçãozinha ali do if. Eu vou fazer o seguinte: echo usuário encontrado. Vou fazer isso aqui, vou botar uma telinha bonitinha e vou colocar aqui o meu user. Assim que eu encontrar o usuário eu quero sair do meu if. Eu finalizo aqui o meu if. Então basicamente é isso. Eu só vou validar o script, né?
Vamos fazer uma breve revisão aqui. Então, se o resultado do meu curl para minha aplicação for diferente de erro, quer dizer que deu certo, né? Então o usuário foi encontrado. Tá? Lembra que nós temos aqui uma word list do próprio CTF, então eu já consigo fazer um trabalho nela, né? Então eu posso dar um catch nessa word list, posso ordenar ela usando o comando sort -u. Então, deixa eu aumentar o zoom para vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Tá? Vou passar também o comandinho walk, que é o AWK. Esse AWK, o que eu quero fazer aqui? Tá? Eu quero falar assim, ó, o length, o tamanho, né? Eu quero restringir esse tamanho. Então eu posso pegar, por exemplo, o tamanho dos meus usuários menor ou igual a 8, tá? E o meu length também maior ou igual a 4. Então eu quero pegar de 4 a 8 caracteres, tá? Eu vou imprimir o meu primeiro argumento aqui, tá? Deixa eu só ver. Opa, ele deu um errinho ali, deixa eu ver o que foi. Beleza, tá? E o resultado final, tá? Eu pego e redireciono para uma nova lista chamada usernames.txt. Legal, olha como que o Linux é poderoso, né? O próprio terminal a gente já consegue fazer muita coisa. Então eu criei uma listinha nova chamada usernames, que usou como referência aquela word list fsociety, né? Só que eu limitei de 4 a 8 caracteres. E é essa word list que nós vamos usar no nosso script. Tá, pessoal? E olha que incrível. Tá? Eu já tenho um script pronto de brute force de usuário para o WordPress. Então vou executar aqui o nosso script, passando a word list a usernames.txt, e vamos deixar o nosso script trabalhar. Assim que ele encontrar um usuário válido, ele vai trazer aqui para nós. Vou deixar executando aqui, assim que finalizar eu volto aqui, tá, pessoal? Duvidou que ia funcionar, né? Depois de alguns minutos, né, o nosso script terminou a execução e olha só, acabamos de encontrar um usuário válido, o usuário Elliot, tá? Então, cara, eu esqueci de falar, mas se você ficou até aqui é porque você gostou do conteúdo. Tenho certeza que agregou muito conhecimento para você, então já vou pedir, ó, deixa o like aí no canal, tá? Se inscreve, coloca o seu comentário, o que você achou, se você quer ver mais vídeo como esse, e vamos nessa. Bom, eu vou dar uma pausa, né? Acho que o vídeo ele já está bem extenso, eu vou fazer uma parte 2, que é o pós-exploração ali, fazendo o brute force da senha também. Então eu vou passar para vocês todo o mindset de como criar um script similar a esse, né? Para a gente enumerar também as senhas, tá? Usando como referência aquela word list do CTF, né? Sem precisar rodar a ferramenta automatizada pronta já, né? O WP Scan, o Hydra, né? Esse vídeo eu quero trazer todo o conhecimento de como você entende os conceitos, e com esses conceitos você consegue estruturar seu próprio script, e dessa forma você não fica limitado, você tem muito mais possibilidade, né? e possibilidade para criar seus próprios scripts. Então deixa o like, eu vou parando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Bom, então seguindo a nossa sequência de vídeos aí, a parte 2, eu elaborei um script parecido com o do usuário, tá? Então para chegar nesse resultado eu acessei a aba de login do WordPress, né? Fiz uma requisição com dados de testes, né? Com usuário e senha aqui, tá? Que não são válidos,
copiei a estrutura do curl, né? E da mesma forma que nós estruturamos para fazer o script de brute force do usuário, né? Uma vez que eu já tenho um usuário válido dentro do sistema, né? Eu estou pegando esse usuário do primeiro parâmetro, né? Primeiro argumento. Então, assim que eu executar esse script ps.sh, o primeiro parâmetro eu vou passar o Elliot, que foi o usuário que nós encontramos. Então, ele vai ser atribuído a essa variável user, né? Da mesma forma, estou fazendo for pass em cat2, que é o segundo argumento da minha senha, né? Então peguei daquela fsociety, né? .dic, e estou fazendo o seguinte: copiei aquele curl, né? Então vou fazer uma requisição curl para lá, né? Eu posso até tirar aquele post que ele vai automático, vou mostrar para vocês, e é bem rápido esse script. Para o usuário Elliot, ele encontrou a senha ER2800652, tá? Então a partir de agora a gente já consegue fazer login no WordPress. Vamos testar? Então eu vou copiar essa senha, o usuário já sei que é o Elliot. Então, Elliot, e vou colocar a senha ali, né? Vou dar um login. Elliot. Bom, acho que eu copiei alguma coisa, com 2 L's. Elliot. Deixa eu ver se eu copiei. Faltou 2, eu copiei incompleta assim, tá? Então, opa, parece que aconteceu alguma coisa. Ele está fazendo login, está carregando uma página. E olha só, pessoal, a gente está dentro do WordPress. Olha lá, Hello Elliot Anderson, né? E o pentest ele começa aqui, né? Muitos profissionais já entregariam um relatório, com a evidência que conseguiu acessar o WordPress, né? Só que aqui nós vamos além, né? Nós vamos descobrir uma forma, tentar enumerar e ganhar acesso dentro do servidor, um acesso de terminal mesmo, execução de código, escalar nosso privilégio, conseguir escalar o nosso acesso por um usuário root e ganhar acesso total dentro da máquina, né? E fazer um scanner dentro da rede que está rodando esse servidor, descobrir outros serviços. Então a gente não para por aqui, o pentest ele começou a aquecer e vai começar agora, né? Passando um feedback para vocês sobre o WordPress, né? O que a gente começa a avaliar quando a gente ganha acesso dentro de um WordPress? O WordPress ele é bem famoso por vulnerabilidades em temas e plugins, né? Então aqui na aparência eu vou procurar por temas que eu tenho permissão de escrita e leitura, né? Então nós já conseguimos identificar que ele está setado com o tema 2015, né? Que ele já está por default, né? E eu tenho alguns arquivos PHP, olha que interessante, né? Por isso que é interessante você fazer essa pesquisa do CMS, né? Ver qual tecnologia, qual a linguagem que ele foi desenvolvida, para que você consiga, né, desenvolver seu exploit, o seu payload na linguagem compatível com aquele serviço ali, com aquela tecnologia, né? Para passar uma visão para vocês, se nós digitarmos WordPress GitHub, né, eu consigo entender qual que é a estrutura do WordPress. Basicamente ele tem 3 pastas, né, que é o WP Content, e dentro dela eu tenho a pasta temas, tenho o próprio 2015, né, e olha aqui o arquivo 404 PHP. Então, se eu conseguir editar esse arquivo 404 PHP e colocar um código malicioso, né, um PHP malicioso, eu já sei, através do GitHub, qual que é a estrutura, né, que eu vou conseguir acessar esse arquivo. Então, se eu acessar ele vai ser WP Content, né, 2015 404 PHP. Vamos ver se isso realmente é verdade, né? Então, eu vou duplicar essa página, dar um duplicate. Aqui, duplicate tab, e vou acessar esse 404 PHP. Bom, ele não retorna nada, só que de fato eu consegui acessar esse arquivo. Então se eu editar esse arquivo agora, que eu já tenho acesso ao WordPress, e colocar aqui Hello World, né? Vamos fazer um teste aqui, dar um update e recarregar,
Temi 150.404. Vou tentar colocar um PHP. Vamos dar um echo hello world. Vamos dar um update. Bom, aparentemente ele não está executando a nossa alteração, né? 2015, é esse mesmo. PHP echo hello world. Olha lá, era um delayzinho só do servidor. Então, olha que interessante. Eu consegui injetar código PHP e ele refletiu na nossa página, né? Então, a partir desse momento, poderia colocar uma função maliciosa do PHP, por exemplo, uma função system, não é maliciosa, mas que permite a execução de códigos do sistema operacional, né? E falar, ó, PHP, eu quero que o que passar no parâmetro get, você execute como um comando do sistema operacional, né? Então eu vou dar o update. Então se eu passar agora aquele parâmetro cmd que eu acabei de criar ali com o comando do Linux, por exemplo, who am I? Bom, ele demorou um pouquinho para replicar, vamos esperar. Vou dar um update novamente. Olha lá, ele retornou o usuário daemon, né? Que é o usuário do PHP. Se eu der um ls, olha lá, eu já estou vendo os arquivos dentro do servidor, olha que bacana. Então, eu posso até ver o código fonte aqui para ficar mais fácil, né? Ele estrutura melhor. Basicamente, eu consegui execução de código remota dentro do servidor. Então, se eu der um cat etc pswd, olha lá, eu já consigo enumerar usuários do sistema, né? Identificar algumas tecnologias como MySQL, Bitname, FTP, e então aqui eu consegui ir a mais, né? A gente conseguiu executar código dentro do servidor. Só que eu não quero isso, eu quero abrir um terminal mesmo, então, como se eu estivesse digitando num shell dentro desse servidor. Então como que eu faço? Tem um projeto na internet chamado PHP Reverse Shell. É um projeto da Pentest Monkey do GitHub. E aqui ele tem um exemplo, como a nossa aplicação é WordPress e roda PHP, eu tenho esse exemplo de PHP que abre uma shell, né? Ou seja, uma conexão reversa do servidor. Então eu vou copiar esse código, vou voltar lá no nosso WordPress e eu preciso fazer algumas modificações aqui, tá? Então eu preciso passar o IP da minha máquina, ou seja, o IP do hacker, do atacante. Então eu vou dar um ifconfig aqui, eu vou pegar o IP da VPN do tryhackme, que foi atribuído, que é esse IP. Então eu vou colocar o meu IPzinho aqui, tá? Se fosse um pentest real, né, um pentest externo, você colocaria um DNS reverso aqui que apontaria para sua máquina, ou uma máquina virtual na nuvem, né, que você estivesse passando, executando o pentest. A porta eu vou executar na porta 1234, tá? Poderia ser qualquer porta. Então eu vou salvar esse arquivo. E aqui na minha máquina eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o comando netcat, né, vnlp, na porta 1234. O que eu estou fazendo? Eu abri uma conexão TCP na porta 1234 e vou ficar esperando uma conexão. A partir do momento que eu fizer um acesso a esse arquivo PHP que está infectado, né, o servidor ele vai interpretar esse código malicioso que eu coloquei, né, e vai abrir uma shell aqui no meu sistema e eu vou conseguir interagir diretamente com o servidor sem ser via browser, né, diretamente pelo meu shellzinho aqui. Então eu vou executar. Então pessoal, a gente já está dentro do WordPress e assim,
a gente já estava fazendo uma execução de código remota, né, dentro do WordPress, e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: aqui dentro do WordPress existe algumas possibilidades de injetar código PHP, né? E pesquisando no Google, né, vocês vão encontrar esse PHP Reverse Shell, né? Foi desenvolvido pela equipe da Pentest Monkey, tá? É bem tranquilo, é um código PHP. Basicamente você passa o IP da tua máquina, uma porta, e ele vai disponibilizar uma shell para você, uma shell interativa, né? Então, de fato, uma linha de comando ali, né? Então, aqui eu encontrei um tema, né, que estava setado no WordPress, que é o 2014, né? E o template 404 PHP. Eu copiei aquele código PHP, né? Coloquei o IP da minha VPN, que eu estou conectado aqui no CTF, né? A porta 80. Então, aqui na máquina, eu via Netcat, eu estou escutando na porta 80, né? Então, estava 800 ali, acabei mudando para 80 agora. E o que acontece? Quando eu carregar esse arquivo PHP, quando eu fizer uma requisição para ele, né, o servidor ele vai interpretar esse código malicioso e vai fazer uma conexão para a minha máquina, me entregando uma shell. Tá? Então, quando eu atualizar aqui, quando eu fizer uma requisição, eu vou receber essa conexão. Talvez eu não estou recebendo por conta do Visual Studio Code, tá? Então vou abrir um outro terminal aqui. Tá? Vou ficar ouvindo na porta 80, tá? E vou fazer novamente essa requisição, tá? Que é na 14, eu estava fazendo pro endpoint errado, tá? Deixa eu só cancelar esse aqui. Tá? Assim que eu fizer essa requisição para esse arquivo, eu recebi uma shell aqui na minha máquina, no meu VS Code, né, diretamente lá do servidor. Tá? Então, se eu der agora um pwd, um ifconfig, olha só o meu IP. O meu IP é o 10.10.189.226. Tá? Que é exatamente o IP da nossa máquina, do nosso servidor. Isso comprova, né, que nós estamos dentro do servidor. Então, a partir de agora, né, se eu der um hostname aqui, eu sei que é um Linux, né? Vamos ver se tem um lsb release-a. Olha lá, acabamos de invadir um Ubuntu 14.04 LTS, né? Então, olha que bacana. Nós partimos do extremo zero, que era o endereço de IP, identificamos a versão das aplicações, fizemos todo um processo de coleta de informações, né? Fizemos o levantamento do serviço que estava rodando, identificamos as vulnerabilidades, né? E de fato conseguimos identificar um WordPress e fomos além, né? Então, além de comprometer esse ambiente, conseguimos também acesso shell, ou seja, execução de código remota dentro desse Linux. Tá? Próximo passo, né? Eu estou com uma shell, só que essa shell é um pouco limitada, então posso testar se existe Python nessa máquina. Eu tenho Python 2.7, então eu posso melhorar a minha shell usando o Python. Então, import usando o módulo pty do Python. Então, pty.spawn. Eu peço para o Python executar o meu bin/bash, né, numa shell um pouco melhorzinha. Olha lá, ele melhorou o nosso shell aqui drasticamente, né? Então eu já tenho esse acesso aqui, né? Se eu rodar o comandinho whoamI, ele vai falar que eu sou usuário Dimo, então não tenho muitos privilégios, né? Então, se eu for para a raiz do meu servidor, dentro da pasta home, vamos ver o que tem lá, cd, usuário robot, né? Encontramos aqui número 2 ali. Então, poderia tentar acessar essa aqui, ver se a gente consegue. Ele falou, permissão negada, só que ele te dá a senha do robot aqui, né? Aparentemente em MD5. Então, se eu der um cat pass
ali ele traz a senha do robot em MD5. Né? Eu posso tentar quebrar essa senha, né? Então, o que a gente poderia fazer aqui, né? Facilmente para quebrar essa senha? Deixa eu abrir uma nova shell, para ver se eu estou com o root. Eu vou entrar na nossa pastinha do CTF, Mr. Robot. Eu vou abrir aqui o meu arquivo, vou chamar de hash. Eu vou colar esse aqui e posso usar o John the Ripper, né? O John passando o meu hash. Acho que eu não tenho o John, posso instalar rapidamente aqui John. Outra possibilidade, tá? Para que você não precise quebrar a senha com a sua máquina usando processamento aí, hardware, é você pegar o valor do hash, né? No caso que está no formato MD5, né? E ir diretamente no Google, só jogar o hash aqui, né? Ele já decripta para você, né? E olha só, é o alfabeto ABCD até Z. Então a senha do robot ali é o ABCDFGH e por aí vai. Então, para a gente validar isso, eu posso logar com o usuário robot lá no servidor. Ele vai pedir a senha, eu coloco. E olha lá, estamos logados com o usuário robot. Agora eu já consigo acesso aqui. Então, copiaria esse valor aqui, Ctrl C. Vou lá no meu CTF e aponto a minha segunda chave, que seria a key 2. A terceira aqui vai estar dentro do diretório root, tá? Então, não tenho permissão, então eu precisaria escalar o privilégio. Existem várias formas de escalação de privilégio, né, no Linux. Uma delas é a seguinte: eu posso fazer uma pesquisa dentro do sistema, né? Type f2/dev/null. Esse comandinho eu vou procurar por arquivos que tem permissão de sudo dentro do sistema, né? Então ele vai trazer para mim todos os softwares executáveis que eu consigo rodar que tem permissões administrativas. E olha que interessante, tem uma versão de Nmap instalada, e o Nmap eu sei que eu consigo rodar no modo interativo, né? E uma vez que eu consigo rodar comandos desse Nmap de forma interativa, que é o interactive, eu posso simplesmente chamar o meu shell, que olha só, eu já ganhei acesso root dentro dessa máquina. Olha que legal, já virei root, muito fácil, né? Então isso aqui passa despercebido pelo sysadmin do Linux, acaba deixando algum comandinho com permissão a mais e conseguimos escalar nosso privilégio. Então já tenho acesso administrativo, acessar a pasta do root, né? Eu já consigo pegar essa informação aqui também, aqui, a terceira aqui. Então foi dessa forma que nós conseguimos zerar essa máquina do TryHackMe, né? Partimos somente de um IP, conseguimos invadir o WordPress, ganhar acesso shell dentro dessa máquina e escalar o nosso privilégio com acesso full dentro da rede, né? O próximo passo seria identificar serviços que estão rodando aqui, banco de dados. Então aqui já identificamos um bitname. Poderia simplesmente fazer modificações aqui, porque agora eu tenho acesso total dentro desse servidor. Seria htdocs. Então, a partir de agora, qualquer modificação que eu fizer ali dentro da raiz, né, do servidor, eu conseguiria facilmente ali, porque eu tenho acesso root. Então poderia colocar aqui hacked index.html, colocar um hacked também dentro do index.php. Bom, agora se voltarmos para a raiz do nosso servidor, né, ele foi alterado com a chave ali, com a string que acabamos de modificar aqui, tá? Então a gente tem acesso total dentro desse servidor. Bom pessoal,
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixo aí meu agradecimento ao pessoal que pediu esse vídeo para mim, né? A galera aí de tecnologia, o pessoal que é curioso. Deixa o like no vídeo, coloca seu comentário e a gente se vê no próximo. Até mais!